resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola o bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça, uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar... Se tornou árbitro em 1990, apitou 732 partidas, 17 finais de estaduais, entre elas 2000 e 2001, Campeonato Paulista sendo, nos 2 anos, o melhor árbitro da competição, árbitro do quadro FIFA e membro da Comissão de Árbitros da Federação Paulista de Futebol. Tô falando com o árbitro raiz, Alfredo Loeblin. Que prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por receber a gente do Resenheiro, Alfredo. Não, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Raiz e velho, né? Porque você fala, pô, 730 e poucos jogos, não sei quantas finais. A garotada aí, lógico que o pai sabe quem é, né? Deve ter xingado bastante, mas o mais jovem não lembro bastante. Só se olhar nos vídeos antigos. Nos vídeos antigos, é. Eu confesso, já te falei isso daí, agora vou falar aqui no programa, eu xinguei muito. Eu vou chamar de você porque... Por e outra, favor. Velho não, clássico. Clássico, é isso aí. Clássico, velho eu não. sou um dinossauro, eu digo Clássico. isso. Dinossauro da bola, esse gostei. Não, mas sabe por que é dinossauro? Porque nós estamos ficando distintos. Esse pessoal que vem agora, essa geração que vem aí, no futebol, fora de futebol, tá um saco, cara, sabe? Tá chato. O futebol tá chato de assistir. Então, assim, eu acho que nós precisamos Esse dia eu vi um amigo meu falar assim pra mim, ó, peguei meus 2 filhos e levei na várzea. Eu falei, pô, legal, você levou aonde? Ah, levei lá que voltou o Barcelona, na Zona Sul e tal, porque eu quero que eles vejam o que é futebol. Sim. Porque hoje não é mais futebol, tudo bem que virou um produto. Sim. Mas esse produto acabou com muita coisa legal do futebol, na minha opinião, claro. Concordo plenamente contigo. Pelo jeito vai ter, a resenha hoje vai ser boa e... O homem é raiz. Muito. O homem é raiz. Ô Pedro, eu vou começar leve. 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 Vamos falar um pouquinho da sua vai carreira. começar leve? Vou começar leve. Eu não gosto de polêmica. Não, né? Vamos. Cara, a gente, quando é moleque, a gente quer ser jogador de futebol, o outro quer ser médico, né? Você é pós-graduado, mas quando surgiu a ideia de ser árbitro de futebol? Pô, eu vou ser árbitro. Né? Provavelmente você é ruim de bola, e aí você falou, eu vou ser árbitro. Eu era um goleiro ok. Goleiro? Ok. Não era um puta goleiro, mas era um goleiro ok. Tentou algum time ou não? Tentei uma peneira nacional e uma na portuguesa. Boa. Mas quando eu fui fazer a peneira, eu já estava com uma idade... Hoje não, hoje o moleque tem que ter 11 anos, se não tiver 11 é difícil. 14, 15, se você não tiver empresário, os caras te olham meio torto, é difícil você estourar com 16, 17. Sim. Mas eu fui fazer uma peneira nacional com 16, e depois fui fazer uma na portuguesa com 17. Então, muito difícil. E quando eu era criança, eu gostava de jogar futebol de mesa. Na minha época, futebol de botão. Sim. Aliás, sou amigo do presidente da Federação de Futebol de Mesa, que é o filho do Eduardo José Fará. Então, Jorge Fará, né, que era presidente da Federação. Aliás, pouca gente sabe, em outubro foi o Mundial de Futebol de Mesa, foi no Brasil. Foi aqui em São Paulo pela primeira vez. É muito legal. E aí, eu jogava sozinho. Ninguém gostava de jogar em casa. Então eu chegava em casa e eu fazia tabela e tudo mais. Era você contra você? Tinha, acho que 20 times, mas fazia campeonato brasileiro e tal. Sim. Eu não sei porquê, havia o Palmeiras ganhava mais campeonatos. Entendi. Mas era uma mera coincidência. Entendi. Acho que eu tenho alguma coisa em comum com esse convidado. Então. Acho que e aí, alguma coisa em comum. Lógico, estou jogando eu contra eu, quem apitava o jogo? Era eu. Eu apitava o jogo. Eu adorava imitar o Fiore Gilhote narrando, não sabia, mas que eu via em casa. Não tinha essa quantidade de futebol na televisão. Porra, quando era clássico, eu pedi pro meu pai não falar quanto foi o jogo à tarde, para assistir na Gazeta o tape às 11 da noite. O tape passava... Cara, você não pegou você essa não sabia? Peguei o final. Então eu ficava bravo quando alguém me falava quanto foi o jogo. Porque hoje não tem jeito. Você tá tendo jogo na Indonésia, você vai no celular, você vê lá quanto é que tá o jogo em tempo real. Sim. Mas naquela época não. Não tinha. Né? Não tinha isso daí. A garotada que tá assistindo, ele tá falando, esses caras estão falando do quê? Esses caras... Vamos explicar pra molecada então, ele é tão raiz. O futebol de botão era o videogame da época. Era o videogame da sua geração. Era, sim. Se é o videogame hoje pra molecada, era o futebol de botão. Então,
que eu acho que falta, inclusive, isso daí. Porque você, se você falar hoje com um psicólogo infantil, ele fala que é necessário você desenvolver a criatividade. Ah, mas o jogo ele tem que ter a manha, não é totalmente diferente. Porque você está criando a imaginação. Você imagina o estádio lotado. Pô, eu tinha em casa um espaço que eu arrastava todas as cadeiras e era meu estádio. Então, beleza. E eu apitava aquele... Minha mãe sempre achava que eu era maluco, né? Pô, o cara pega, apita futebol, apita jogo de botão sozinho, gritando quando sai um gol, narrando, né? Até as 4 da tarde, que daí tirava tudo para poder colocar no Fiore Gilhote para ouvir o jogo. Ou então, quando era clássico, eu não ouvia para esperar o tempo à noite. Beleza. Quando eu estava uma vez, e quando eu jogava na Várzea, no Parque do Povo, que ali em Itaimbibi, na cidade de Jardim, com a Marginal. Sim. Que enganaram, de povo não tem nada lá. O que acontecia é que você tinha 500 campos de futebol, só time de periferia, tinha os times de bandido também, que não era brincadeira não, ok? Mas tipo, eu não vi muita briga lá, não vi morte, nada disso. Mas ninguém queria ali, Itaimbibi, meu irmão. Mora um juiz, desembargador. Ninguém quer ali um cara tocando pagode, aquele cheio de churrasquinho de gato, com 51 no balcão dos campos de futebol raiz. E essa resenha é gostosa demais. Sim, mas o que aconteceu? Houve uma pressão, a parte do campo dos campos, acho que tinha uns 15 campos ali, Clube do Mel, jogava no Itaimbibi, Vera Cruz, União, Canto do Rio. O Canto do Rio ainda tem uma sede enorme no Itaimbibi. Super legal a sede dos caras. Então, assim, e aí que fizeram? Acabaram com aquilo lá. E quando eu estava jogando, quando eu não estava jogando, eu gostava de apitar. Mas não sabia porra nenhuma. Você apitava o que você achava e tal. Até que um dia, e ele morreu no ano passado, um grande amigo, que é o Almir Laguna, foi um árbitro muito famoso aqui de São Paulo, da geração do Cídio, geração Aragão, geração Luiz Tavares. Eu lembro que no intervalo, eu fui tomar um refrigerante do bar de um dos clubes que eu estava lá. Meu falecido pai, saudoso pai, adorava ir lá. E ele falou assim, que ele me chamou de Marola, porque eu jogava no gol. Certo. Então eu achava que eu parecia que o Fildermundo Marola é feio de doer. Eu falei pra ele, que eu encontrei com ele em Jaú, falei, cara, os caras me chamavam de Marola e tal. Ele falou assim, pô, Marola, vem cá. Eu falei, pois não, você gosta de apitar, né? Eu falei, gosto. Eu falei, por que você não aprende? Quer dizer, até hoje eu não sei se ele falou que não sabia porra nenhuma, ou se ele realmente falou, aprende pra mim tornar um profissional. Aí eu falei pra ele, Laguna, eu gostaria. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou... Porque eu acho que na vida não tem esse papo de coincidência. Tudo tem que ser, o que vai rolar o que é teu. Lógico, o livre-arbítrio, você vai agir como você quiser agir, mas Deus coloca na tua vida o que tem que ser. Quando eu cheguei na federação, tinha começado o curso já. Estava na regra 3. Aí eu falei assim, puta, como é que eu vou fazer? Não, agora é só ano que vem. O pessoal da federação. Só ano que vem, só ano que vem. Aí o Laguna falou assim, pô, vai começar o curso do sindicato. O sindicato ficava ali pertinho, a federação na Brigadeiro, o sindicato na Rua Leterieri, que era numa ruazinha sem saída na Bela Vista. Aí fui lá e comecei a fazer o curso. E na época, quem mandava a Copa São Paulo não era a Federação Paulista de Futebol. Quem mandava era a Prefeitura de São Paulo, com o apoio da federação. Mas quem escalava os árbitros era o Sindicato dos Árbitros. Aí o presidente do sindicato, que também faleceu esses dias, um querido amigo Zé Astolfi, falou assim, o Laguna falou que se apita bem, né? Não, bem não, eu apito várzea, mas não sabia a regra, cara. Não sabia nada. A parte teórica, não sabia porra nenhuma. Você apitava o que você via na televisão e tudo mais. Ele falou assim, então eu vou colocar você num joguinho aí, pra ver como é que você vai. Eu falei, tá bom, legal. O que eu tava achando? Tinha uns 100 times na Copa São Paulo já. Vai escalar aí pra mim bandeirar Flamengo de Rondônia contra, sei lá, Sertãozinho, alguma coisa assim. Porra, sai escala, Botafogo e Corinthians. Botafogo do Rio, no Anacleto Campanella. E o jogo estava marcado para as 10 da noite, mas sem TV, sem nada. Sim. Na época eu era professor, cheguei de um dos colégios que eu dava aula, não tinha celular, tinha coisa toda. Telefone fixo, hoje você fala alguém que tem telefone fixo em casa, o cara fala, você é antiquado, ninguém tem mais. Aí, precisa ligar na federação urgente, minha mãe falou. Pô, liguei na federação, não chama nem Loeble ainda, Alfredo, olha, já era 12h30, corre para o Anacleto que o teu jogo mudou para as 3 da tarde e vai passar na Gazeta. Pô, eu não estava nem preparado psicologicamente para isso, para nada. Quantos anos? Qual a sua idade na época? Na época, eu tinha 30, tinha 30, né? Na verdade eu tinha 38 já. Mas eu não estava preparado, que eu falo, eu estava começando um curso na federação, vindo de arbitragem, errando pra cacete em jogos de várzea. Mas eu peguei o carro, Anacleto. Porra, eu morri de medo.
Só que o sindicato, de uma forma bastante inteligente, me colocou 2 assistentes bastante experientes, com uma rodagem já grande, e foi um jogo legal, e foi uma puta arbitragem. E o Corinthians perdeu de 1-0 pro Botafogo do Rio, mas ninguém falou nada. E quando eu cheguei no dia seguinte para entregar o relatório no sindicato, tinha um recado. É para você comparecer urgente na Federação Paulista. Aí eu voltei naquele mesmo departamento que a minha me tratou mal, nem me olhando a cara, já começou o curso, volta ano que vem. Cheguei lá, oi, como é que você vai? Tudo bem? Eu falei assim, aí tem. Já mudou o tratamento. Mas você paga, né? O curso de árbitro, você tem que pagar. Sim. Aí eu peguei e falei assim, me mandaram vir aqui e tal. Não, peraí, quero falar com você. E na época, os 2 professores da escola de árbitro da federação eram o Wilson da Costa, e o outro eu vou pedir perdão, mas eu não lembro o nome dele, até falecido, ele que me perdoe onde estiver. Mas aí, fizemos o curso da federação e a carreira começou a ter uma velocidade muito rápida. Tanto que eu cheguei na primeira divisão em 4 anos, e depois só quem quebrou aquilo foi o Paulo César Oliveira, que chegou na primeira divisão em 2 anos. Esse caminho para o árbitro hoje, como é que está funcionando essa questão? O garoto quer virar árbitro. Infelizmente, não tem um plano de carreira. O que existe hoje é tentar atender o politicamente correto. Então, assim, vamos pegar a Edna, por exemplo. A Edna é uma boa árbitra. Boa, ponto. É uma árbitra ok. Sim. Pô, já mandaram a mulher para a Olimpíada, para Mundial Feminino. Por quê? Porque existe uma parte da sociedade que quer lacrar. Que exige isso, né? Quando você... Então ela queimou uma série de etapas e atrapalhou um monte de gente que está no A2, no A3, com muito mais capacidade que ela, mas que não vai ser atendida. Por quê? Porque não agrega nada, é mais um homem, vamos dizer assim. Uhum. É um homem, um árbitro. Sim. Tá? Então, eu acho que ela é uma árbitra boa, mas tem muita gente à frente dela. Foi mais pelo marketing do que propriamente pela competência? Para agradar o politicamente correto. E tanto é que ano passado ela apitou um Palmeiras e Corinthians, que os 2 times estavam jogando Sub-23, que tinha Libertadores, tinha tudo, e só fez aquele clássico. Esse ano aqui puseram no Palmeiras e São Paulo. Eu tava no jogo e... Eu quero ver quem tem... arbitragem horrível. Horrível. E por que não tem o saco roxo? Bota ela na final. Aí ninguém coloca o seu na reta. Então, primeira fase, vamos classificar os grandes, com exceção do Santos. É fácil botar para apitar. Eu quero ver o saco roxo de botar numa final, e às vezes numa semifinal, que é mais difícil que a final. Aí é o que a gente tá vendo aí, que aí a competência não entra no caso. Não, eu sou muito pela meritocracia, sempre fui. Tá? Eu fui diretor de RH da CEAGESP. Então eu sempre deixei bem claro. E falando português bem claro. Eu não quero saber se é branco, se é negro, se é japonês, se é hétero, se é homo, se gosta de jumento, se gosta de cabrito. Eu quero saber a competência do cara. Perfeito. Tá? É isso. Mas você apanha. Você apanha. Mas tá assim, né? O mundo tá E assim. na arbitragem também tá assim. Sabe? Há uma preocupação. Pô, ou é um cara que não dá Daronco, que não apita jogo. Que apita jogo do Daronco é o VAR. O árbitro que mais usa o VAR no Brasil é o Daronco. Quando a FIFA diz o quê? Que o VAR é o máximo de eficiência com o mínimo de interferência. Copa do Mundo tivemos 16 jogos que nem passou o VAR. Lógico, todo gol passa no VAR? Passa. Mas não precisa falar à imprensa, olha! Tá no VAR. Tá no VAR. O VAR não é a estrela do jogo. Mas virou muleta para muitos árbitros aqui no Brasil. No Brasil, sim. E qual foi a resposta da FIFA? Nenhum árbitro brasileiro no VAR da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo. Exatamente. E o VAR, além de ser muleta pros árbitros, tá tendo muita interferência de árbitro que não tem protagonismo, que não apitou jogo grande, e ele acaba interferindo no jogo. Por quê? Isso aí é psicológico. Então, o cara nunca apitou nem o Larim e Madureira. Mas ele tá no VAR de um Palmeiras e Corinthians. Porra. Quem tá apitando não é o Zezinho que tá no campo. Eu sou o cara. E o VAR, nas suas 104 páginas, deixa muito claro que você não deve entrar em lances interpretativos. Boa. Ou seja, lance interpretativo, você mantém a decisão de campo. Não sou eu que estou dizendo, é o protocolo de VAR da FIFA. No Brasil, não. O sujeito não concorda com a decisão de campo. Olha, eu sugiro uma revisão. Vai te catar, meu amigo. É um erro grosseiro. Tá a imagem que o árbitro está olhando aqui. Eu sou o árbitro. Vocês estão disputando uma bola. Eu estou olhando para ambos. Pô, eu achei que ele não fez o pênalti em você. O que o cara que está lá em cima numa cabine no ar-condicionado tem que falar assim, olha, vamos sugerir uma revisão aqui. Se você falar isso para mim, você está me induzindo. Sabe o que eu penso? Pô, peraí.
eu tenho uma imagem só aqui, o cara tem 7, 8 imagens lá em cima. Exatamente. Eu vou com ele. Ela tá interferindo, óbvio. Eu vou com ele. A chance deles errarem com essa porrada de câmera aí. Mas erram. Não tenha dúvida. Mas a chance é menor. Teve um lance de dias aí, eu gostei muito da decisão dele. Foi do Klaus. O VAR chamou o Klaus. Aliás, não é a primeira vez que ele faz isso. O VAR chamou o Klaus foi lá, olhou e manteve a decisão de campo. Porque ele é um árbitro FIFA e sabe que decisão de campo tem que ser mantida em caso de lance interpretativo. É o seguinte, hoje você é de uma geração que os árbitros tinham personalidade. Vocês davam entrevista, vocês iam pra cima de jogador quando o jogador queria se crescer pra cima de vocês. Você é de uma geração que o árbitro ele não abaixava a cabeça nem mesmo pra superiores. Que a gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto, que foi o teu caso. Hoje, a gente vive uma geração de árbitros sem personalidade. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. É de camiseta que você precisa? A LF Running tem confecção própria de camisetas para eventos, prática de esportes com proteção UV e promocionais. Atendemos todo o Brasil. Chame no WhatsApp 11 983 96 97 58. Siga nas redes sociais e acesse lfrunning.com.br. Na Unipro Proteção Veicular você encontra a melhor e mais completa cobertura para seu carro ou moto. Cobertura de roubo, furto, colisão, cobertura terceiros, assistência 24 horas, guincho em todo o Brasil, rastreador, bloqueador e muito mais. Ligue agora 0800 919 1910. Unipro Proteção Veicular. É preocupação zero. Hambúrguer artesanal, feito com carne de qualidade, saboroso, suculento, é na Hambúrguer de Rua. Contrate para o seu evento Black Trailer queridinho de São Paulo. Hambúrguer de Rua, ligue 11 94903 4112 e siga a gente nas redes sociais. Hambúrguer de Rua, o melhor trailer food truck de São Paulo. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. Fique de olho no apito. O detalhe é o seguinte, hoje você é de uma geração que os árbitros tinham personalidade. Vocês davam entrevista, vocês iam pra cima de jogador quando o jogador queria se crescer pra cima de vocês. Você é de uma geração que o árbitro ele não abaixava a cabeça nem mesmo pra superiores. Que a gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto, que foi o teu caso. Hoje, a gente vive uma geração de árbitros sem personalidade. Na verdade, são árbitros que não têm retaguarda. A comissão da arbitragem hoje, a Ana Paula Oliveira, nada contra a Aninha, que foi uma assistente nota 6. Mas o que credencia a Ana Paula Oliveira para ser presidente da comissão da arbitragem de São Paulo? É ter ido para a Fazenda ou ter saído na Playboy? Então, novamente, para agradar uma outra... Olha, a primeira comissão de arbitragem comandada por mulher no mundo. São Paulo. Dane-se se o resultado vai ser bom. O que importa é a mídia em cima disso. Então, nós tínhamos uma retaguarda. Quando nós tínhamos problema nos jogos, ou algum tipo de problema no jogo, nós éramos chamados na federação segunda-feira, e nós íamos à presidência. Então, o presidente do clube estava reclamando de você lá, entrava na sala, senta, doutor Fará, faleceu o doutor Fará. O que aconteceu? Como é que foi aquele lance? O que aconteceu depois do jogo, aquela confusão toda? Ó, estão dizendo que você xingou. Eu nunca xinguei jogador. Até um dias atrás eu estive no Mesa Redonda, eu falei, pô, Mira, você pode me corrigir. Alguma vez xinguei jogador? Porque não é justo. Se você me xingar, eu te expulso, mas eu posso xingar. Sim. Não tem cabimento. Então nós tínhamos uma retaguarda maior, porque quem estava no sindicato e na comissão da arbitragem, primeiro tinha sido árbitro de ponta, ou gente, como o caso do Gustavo Caetano Rogério, que tinha sido um delegado muito importante dentro da Federação Paulista, que os clubes respeitavam. Por isso que às vezes eu fico preocupado. Nós tivemos agora essa denúncia dessa associação de clubes contra o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel exagera e muito, tá? Por quê? Porque a regra diz que ele não pode fazer o que ele faz. Não sou eu que estou falando. Agora, quando a associação reclama, que ninguém nem sabia que tinha essa associação, sim, e a Federação Paulista solta uma nota em defesa do treinador, aí vocês vão permitir que eu faça uma pergunta para vocês. Como é que fica o árbitro que vai trabalhar no jogo da Abel? Vai expulsar o Abel? Sem moral nenhuma. Fica sem moral nenhuma. Eu não vou expulsar. A federação diz que ele tá certo. E até porque se ele mostrar que expulsou, provavelmente ele já vai ser suspenso. É lógico. No apito o jogo, porque você entendeu? Porque o que nem o Alfredo tá falando, o que vale agora é o show. Eu não tô discutindo a competência do Abel Ferreira. É indiscutível.
Sim, sim. Eu fiz questão de ler o livro, comprei o livro, li o livro, porque eu acho que me agregou. Mas ele tem um lado que tem que estar errado. A regra diz, repito, não é o leve, a regra diz, a FIFA diz, treinador tem que ter uma conduta ilibada no seu banco de reserva. Porra, o cara tem 2 anos, 40 cartões, entendeu? Xinga treinador, xinga árbitro. Uma coisa que, pergunta de torcedor leigo. Claro. O árbitro, ele é pressionado, sim, Sem dúvida. por presidente de federação, Sem dúvida. Sem delegado dúvida. de partida, alguma coisa. Delegado de partida não, Não. mas presidente de federação, muitas vezes, você não é que ele fala pra você, eu nunca recebi um pedido, ó, Sim. você vai apitar amanhã esse jogo, toma cuidado. E não sei o que lá, você nunca recebi isso daí. Mas não dá pra você apitar um São Paulo e Palmeiras, um São Paulo e Corinthians, como você apita um São Bento e Portuguesa. É outra coisa. A própria visibilidade da partida é outra, as consequências da partida. Você acha que a FIFA queria uma final de Copa do Mundo, que nem ganhou lá da Argentina, a Arábia Saudita contra, sei Marrocos. lá, Marrocos? Acho que não. Você quer a Federação Paulista de Futebol? Você acha que ela quer uma final de Paulistão, Ituano e Ferroviária? Para! Tanto que o próprio regulamento, assim como o sorteio de Copa do Mundo, como o sorteio de Libertadores, é tudo direcionado ao pote 1, pote 2. Se o negócio é sério, O sorteio da Copa do Brasil, que começou a sair os clássicos. porra, Sim. Porra, foi muito. Conheço Pra dar uma levantada, demais. né? Ah, não, desculpa. você entendeu? Então, assim, agora você vai na Champions, por exemplo, sorteia os grupos. Assim, vamos lá, vamos partir do princípio. Você está me dizendo que a Federação Paulista não quer uma final de São Bento e Ferroviária. Então quer dizer. Você tem alguma dúvida disso? Não, eu vou fazer a pergunta. Ah, eu tá vou bem, fazer a tá, pergunta. tá. Eu vou fazer a pergunta. O senhor, como árbitro, está me dizendo isso. Tô. Então, o senhor chegou a ver algo ou sabe de algo de uma semifinal? Vou dar um exemplo. Se acontece uma semifinal Corinthians e São Bento, o árbitro tem que tendenciar para o grande para a final? Não, mas tem o árbitro certo pro jogo certo. A federação sabe quem é o árbitro caseiro e quem é o árbitro linha dura. Se Corinthians e São Bento, eu boto um árbitro, mas caseirão pra pitar Itaquera. Aquele cara só de olhar fala, mãe, eu quero ir pra casa. Que tá lotado, é estádio desses modernos que não tem alambrado e tudo mais. Quando vai jogar São Bento e Corinthians lá, bota um maluco. Mas isso vale para uma final também? Vale pra tudo. Você tem que ter força na CBF, na federação, você tem que ter força na FIFA. Então, no caso... Você acha que os argentinos ganharam tanto tempo a Libertadores por quê? No caso de 2001, quando você apita uma final Corinthians e Botafogo, foi um árbitro caseirão, então? No primeiro jogo? Foi um árbitro caseirão naquela final onde o Corinthians foi campeão paulista? O segundo jogo eu apitei, foi 0-0. Você acha que foi um árbitro caseirão que no Eu tô Morumbi... perguntando. Então, Você acha que te escalaram por ser caseirão? O Morumbi lotado. Eu ganhei 2 vezes seguidas. Então ali eles colocaram também que eu ganhei o prêmio. Morumbi lotado. Tive umas 4, 5 chances de dar pênalti pro Corinthians. Achei que nenhum foi, não dei. Onde é que tem caseirão nisso? Não, tô perguntando. Então assim, mas agora, eu vou te dar um outro exemplo. Eu apitei na minha carreira, se não me engano, 17 jogos do Flamengo. Desses 17 jogos do Flamengo, sabe quantos eu fiz no Rio de Janeiro? Porque não interessava. Então eu fiz um Flamengo, e foi mesmo assim, foi um Flamengo e Botafogo no Rio, São Paulo. Os caras sabiam que você era louco, não Agora, vai colocar, né? Bahia e Flamengo na Fonte Nova, lotada. E também já tem flamenguista pra cacete, lotada. Vai o Loeblin. Porque eu ia pro pau e que se dane. Exato. Pô, o árbitro, esse daí não quer saber. Então, o louco naquele sentido assim, isso mesmo. se ele tiver que dar pênalti pedreira vai com ele. pro time que é menor, Time ele de vai fora. dar. Você falou, eu fiz 17 finais pelo país, 15 convidados, né? Porque era fora de São Paulo. Então as federações pediam para Armando Marques. E uma vez eu estava na CBF, nunca vou esquecer. Ele estava na CBF, e aí. Mas fui ao Rio, porque a gente fazia de vez em quando uma visitinha para Armando, né? Que era importante, saber como é que você estava indo e tal. Aí eu estava na sala dele, tocou o telefone, é um presidente da Federação Cearense. Aí o Armando falou assim: inclusive ele está aqui, hein? Ah, vocês querem para ele fazer Fortaleza e Ceará na final? Ó, já vou avisando, hein? A arbitragem é pesada, hein? Então, é isso mesmo, porque eu não tava nem aí. Então eu fiz 3 finais cearense, as 3 Ceará e Fortaleza, sendo que 2 no PV, no campinho pequenininho, quando tava em reforma no Castelão, porque eu não tava, né? Terminou o jogo, meu avião vai embora, que se dane o mundo. Ia fazer repar, fiz 2 repar. Vai sair algum de camburão desse ou não? Desses aí não, eu saí de camburão pra cacete. Já saiu muitas vezes. Já. Eu fiz um repar na Curuzu, final de campeonato paraense, cara.
naquele campo que parece a Rua Javari, onde que faz de lembrado que a arquibancada fica mais em cima. Nem pra ser no Mangueirão, foi na Cruz Azul. Então, assim, mas não tava nem aí, entendeu? Ia pro pau. Ia pro pau, que se dane, errava, lógico, tá certo? Agora, já que você falou desse negócio de Camburão, fui fazer um jogo imprudente uma vez, porra, foi foda aquele jogo. Imprudente, é foda. Aquele jogo foi assim, cara, eu expulsei, quem perdia era rebaixado. E eu expulsei 3K do time da casa, Corinthians e Prudente. Dei 2 pênaltis contra. E eu achei que foi, cara, matar. E aí, eu tô vendo o nego, 30 segundos tempo, o time com 3 a menos, perdendo o jogo, o nego já pulando alambrado. Tá. Aí eu colei no meu assistente e falei assim, fala pro policiamento pedir reforço. E naquela época não tinha acréscimo, cara. E eu tocando o jogo, 45, 40, até que eu vi que chegou um policiamento a mais, tudo mais. Cara, quando terminou o jogo, os caras invadiram o campo, a gente tomava uma e dava 2. Bateva em gandula, tomei voadora nas costas, foi foda aquele dia. E pra sair de Prudente, a polícia botou um em cada viatura, os caras balançando a viatura, até a polícia rodoviária, que é assim que funcionava, e a rodoviária te escoltava até a próxima cidade. Quando tinha algum problema maior, a próximo posto ia até o outro. Mas normalmente um posto só, beleza. Resolvia. Cara, nós estamos dentro da viatura, balançando assim, aí o sargento falou assim, bem raiz o sargento, olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor, viu? Eu tô defendendo o senhor aqui, que é seu trabalho, mas que você meteu a mão em nós aqui hoje, você meteu. Cara, até sensacional, cara. Até o sargento queria pegar. O sargento queria abrir o Camburão e falar, aceita o rei, porque ele roubou a gente. Por isso que a federação começou a usar câmera, porque os policiais começaram a ser ameaçados pelos deputados. Então o falecido Nabi, em Bragança, quando o policiamento defendia a gente, ele falava assim, solta ele, eu vou transferir você para Santa Fé do Sul amanhã, o policial. E transferia. Sem dó. Então, Sem dó. E aí a PM começou, aquelas puta câmera enorme, começou a filmar, os vestiários e tudo mais, porque, né? E aí a gente brincava, esse PM aí, acho que ele gosta de ver homem pelado, tá filmando aqui toda hora, tá. A gente zoava, lógico, com respeito. Nessa de falar de tendência de resultados e tal, você já presenciou, ou você sabe de negociatas por resultados? Tentativa de suborno? Eu tive 2. E as 2 não deu nada. Eu tive uma no Santo André e Ponte Preta, lá no Moisés. Uma puta chuva numa quarta-feira à noite, um frio de matar no mês de junho. Sabe aquele dia que você queria estar em casa, assistindo o filme? Pô, e o jogo foi um jogo, aquela barreira, Moisés no estádio, muita lama e tal. No intervalo do jogo, e eu posso dizer o nome dele, porque ele foi condenado, ficou 2 anos fora de futebol, e depois ele virou presidente da Ponte Preta, que é um tal de Abdala. Ele entrou no vestiário, que os clubes naquela época pagavam no estádio. Hoje não. Hoje o árbitro recebe depositado em conta, a própria federação faz depósito, aquela coisa, o sindicato faz o depósito, aliás, tal, beleza. Aí nós já tínhamos recebido no começo do jogo. E aí entrou no vestiário e veio assim, nós trocamos de uniforme no intervalo. Lembra que tinha uniforme amarelo, vermelho, azul? Sim. Que tava tudo molhado. Eu falei, vamos mudar o uniforme. Estamos trocando. Ele entrou e falou assim, nossa, hein, acabou com o uniforme de vocês, né? Eu falei, zoou, né? Ele pegou uma pacoteira de dinheiro assim, jogou em cima da mesa e falou, isso aqui é pra vocês comprar um uniforme novo pra vocês. Tava 1-0 pro Santo André. Aí eu falei assim, oi? Não, porque vocês, nessa chuva, neste barro... Não, mas isso aqui nós já recebemos uma taxa, já assinamos. Esse é um presente. Quando ele falou a segunda vez presente, a PM estava na porta do vestiário, mandei chamar. Nós vamos tudo pra polícia depois do jogo. Não, que é isso? Você entendeu mal? Entendeu mal, cacete. Entendeu mal? Pra cima de mim? Já Entendeu? na hora. Beleza, fomos pra delegacia. No dia seguinte me chamaram na federação e tal. Nunca fui chamado em lugar nenhum. Morreu o assunto. E aí teve um come-fogo, esse foi mais engraçado. Fui fazer um Botafogo e comercial lá no Palma Travasso. E com 5 de jogo, eu expulsei o capitão do comercial, dentro do Palma. Foi 1-0 pro Botafogo, gol do Bel. Lembra do Bel, zagueiro? Jogou no Corinthians, jogou? Jogou contra o Corinthians no final. É isso aí. Aí, terminou o jogo, né, meu? Torcida xingando pra cacete, mas xingando mais o time que a gente. Nós fomos pro vestiário. Estamos no vestiário. Eu tô vendo que o presidente do comercial, que era um fazendeiro, um baixinho, fazendeiro. Esse cara é fazendeiro. Que se foda que é fazendeiro. Então nem aí, não devo nada pra ele. Aí o cara pegou, rodou, entrou no vestiário. Quando entrou no vestiário,
vestiário do comercial de arbitragem é um vestiário muito grande. E tinha um policial que estava aí usando o banheiro, não sei o que, lá pegando uma água, sei lá o quê. Quando ele entrou, boa tarde, que ele foi cumprimentar o meu assistente, o policial fez assim, fica de olho. O policial se tocou, ficou dentro do vestiário. Aí o cara começou, calor, né? Eu falei, mas tudo bem, mas jogo complicado, não podia perder esse jogo em casa, tá? Mas não falando nada de arbitragem. Quando já estamos para sair do vestiário, banho tomado e tal, ele fala assim, aí eu já era o Loeble. Ô Loeble, não estava tudo certo? Eu falei, opa, para tudo. Tudo certo o quê? Quando eu falei tudo certo o quê? Eu sou uma besta, eu sou burro pra caramba. Eu falei, amigo, o que aconteceu? Não, na segunda-feira apareceu um cara aqui, dizendo que sabia quem ia apitar um come-fogo, que ele ia levar 20 mil. Na época não era 20 mil, era menos, mas como se fosse hoje uns 20 pau. Ele vai pode dar um dinheiro pra ele que ia levar pro árbitro. Eu falei assim, escuta, ele falou meu nome? Não falou o seu nome. Eu falei, então você é burro mesmo? Porque a escala de árbitro sai na quinta. Como é que o cara veio aqui na segunda-feira te falar isso? Não, eu agi que nem uma besta, eu sou burro. Vou ter que vender uma cabeça de gado a mais aí, não esquenta. Quando ele falou não esquenta, eu falei, oi? Não esquenta? O senhor escutou? Aí o policial falou assim, saiu do banheiro, do banheiro, né? Ele saiu assim e falou assim, escutei sim, senhor, nós vamos pra delegacia. Pelo amor de Deus, o senhor vai acabar comigo, não sei o que lá, eu sou uma pessoa influente em Ribeirão Preto. Então, porque você é uma pessoa influente em Ribeirão Preto, o senhor pode ser corruptor? Entendeu? O senhor achou que eu sou o quê? Pô, fomos pra delegacia. Cara, o jogo foi às 4 da tarde. Chegamos na delegacia umas 7 da noite. Nós saímos da delegacia, era umas 3 da manhã. Acredito. Eu acho que o delegado torcia pro comercial. Ele falou assim, eu vou foder esse cara. Ele veio aqui pra fazer uma denúncia, eu vou dar uma sacaneada. Ô, meu, e a imprensa toda lá fora e tal. E a gente vinha pra São Paulo de motorista da federação, né? Certo. Pô, entramos no carro umas 3 da manhã, cara, morto. Chegamos em São Paulo quase 8 horas da manhã, na segunda-feira e tal. Fui chamar na federação, o Fará ligou pro presidente da minha frente, botou no Viva Voz. Meu, o que ele falou pro cara, não vou nem falar. Ele dava murro na mesa, que falava, adorava cavalo, né? A mesa dele, enorme, mármore, cavalo, tudo na canto. Tinha uma escultura de cavalo aqui, que ele batia na mesa e eu segurando a escultura. Vai quebrar essa porra. Ele fazia assim, pau, e eu segurava o negócio. Cara, nunca fui chamado pra nada. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso Fez mesmo. a denúncia e não agora, deu segmento. Você perguntou se você escutou. Você escuta muita coisa. Agora, falar... Como todo mundo fala, você precisa provar algumas coisas. Sim. O que eu não admiti, uma vez eu briguei feio com o árbitro, não vou dizer o nome dele, mas briguei porque ele falou assim pra mim, você não sabe da maior. Cheguei na cidade e tal, e veio um cara falar comigo, e aí foi me dar um abraço, eu tava com a bolsa assim do lado, ele botou em cima da bolsa um pacote e tal. Eu falei, e daí? Pô, fui abrir o pacote, era dinheiro. E você fez o quê? Eu falei pra ele, não sou assim, pode levar. Eu falei, você fez o jogo? Porra, você tem que chamar a imprensa na hora. Onde é que nós estamos? Por isso que quando teve a máfia do apito, foi muito ruim pra gente. Porque a ideia Você colocou em xeque a profissão. Porra, todo mundo já xingava o ar de ladrão. Imagina depois daquilo. Tá vendo? Olha aí, a vida inteira falando que ela é ladrão. Citando a máfia do apito, 2005, né? 5. Edilson Pereira de Carvalho, é isso? E Paulo José Danielon. Como que era o Edilson Pereira de Carvalho no meio dos árbitros? Uma mala sem alça. Ao contrário do Danielon. Todo mundo gostava do Danielon. O Danielon imitava o Batoré. Era um cara do bem, de Piracicaba. Era um cara do bem. Todo mundo gostava dele. Ele nunca foi um árbitro top. Sim. Ele sempre foi um árbitro um pouco mais baixo. Segunda divisão, né? Ele era né? Mas é uma pessoa maravilhosa. E se ferrou muito. Porque imagina você morar numa cidade interior, que tá o mundo falando que você fez um caso que ninguém nunca fez no mundo, que é a corrupção apostando sendo árbitro. Uhum. E tem o problema com as filhas, tem o problema com a esposa. É evidente, né? A gente tem na vida que arcar pelas consequências daquilo que você faz. Mas depois parece que ele ficou bem com as filhas de novo, fiquei até contente, eu gosto muito dele. Errou, como, sabe, não pagou porque não tinha lei naquela época típica, né? De quem faz isso. Né? O Edilson não. O Edilson era uma puta de uma mala, tanto que quando eu apitei a final Botafogo e Corinthians, e eram 2 árbitros, a federação me chamou e falou, tem um problema. Eu falei, que problema? Você e o Edilson não se bicam, né? Eu falei, não. Nós vamos colocar vocês 2 para apitar Corinthians e Botafogo. Um cada lado. Só que tem o seguinte, okay. Você é mais maleável, você se incomoda se você for o árbitro número 2?
Porque o número 1 é que cronometrava o jogo. Dava o início, dava o encerramento. Eu falei, porra, mas tem para ser uma boa notícia. Que notícia? Você ganhou outra vez o melhor árbitro do campeonato. Falei, pode botar ele que se foda. Então, aí nós fomos no Morumbi, eu não quis ficar no vestiário com ele. E ele não queria ficar comigo. Pô, ficou chato, mas acho que a federação tinha que ter feito isso antes. Mas, o que nós fizemos chegando lá? Conversamos com o pessoal de São Paulo e cada um foi para um vestiário. Pô, uma coisa absurda. 2 árbitros, um aqui. Na hora de entrar em campo, cumprimentando os assistentes, mas não, eu e ele, nada. Nem olhando na cara. Não. Aí, quando nós saímos no intervalo do jogo, descemos aquele turno no Morumbi ali, né, tal. Ele falou para os assistentes assim, tá bom, tô gostando. Assim mesmo, tô gostando. Lembrem-se, quem determina tudo mais sou eu que sou assistente 1. Sou o árbitro 1. Eu tava atrás e o Fará tinha pedido pra mim não contar pra ninguém, que ia ser divulgado segunda-feira só, que era o melhor. Aí eu falei assim, você é o 1 e o melhor sou eu de novo. Puta, meu. Acabou com o segundo tempo. Não, e o meu também. Eu queria entrar do lado dele, queria entrar no meu. Foi um puta num circo. O Gustavo era o delegado do jogo. Ele foi no vestiário e falou assim, o que aconteceu? Que foi um outro jogo no segundo tempo. Eu falei, olha, eu dei uma pisada na bola e abri que eu ganhei de novo. Pô, por isso que ele tá xingando todo mundo lá, que ninguém entende futebol, que deram outra vez pro árbitro errado. O ego é uma merda. O ego é uma merda, né? Fazer o quê? Ô, Luebre, uma pergunta sobre campo. Você foi um puta de um árbitro, dispensa comentários. Obrigado. Falou aqui que errou, que já errou, que acertou. Claro. Quando o juiz erra, primeiro tempo, puta, não deu pênalti. No segundo tempo, você entra com... Não no seu caso, mas tem árbitro que entra com compensação, querendo compensar? Quando você está começando a carreira, é muito possível. Quando você passa a ser treinado para não dar com isso. O árbitro é treinado para escutar sem ouvir ou ouvir sem escutar. Certo. Porque senão você vai fazer um Flamengo Olaria lotado, você vai fazer o quê? Você vai ficar toda na pressão a favor do Flamengo. Você vai apitar um jogo na Bomboneira, a torcida do Boca é impressionante. Os caras, a torcida argentina em geral é diferente da nossa. Os caras cantam o jogo inteiro e não é só organizada, não. A torcida inteira canta a porra do jogo inteiro. O estádio. Você vai ficar assim, ó. E aí você vai falar, puta, errei contra os caras, eu preciso consertar, né? Então, você recebe um treinamento. O amadurecimento da profissão, né? Isso aí eu ouvi uma vez de um cara, de um psicólogo, que eu achei uma coisa fantástica. Ele falou assim, você acha que um piloto de avião nunca erra? Quando está taxiando, ou na decolagem. Você já imaginou se ele quiser compensar de alguma maneira quando estiver voando? Esquece aquilo. Pô, errei o táxi, entrei um pouco antes, entendeu? Acelerei menos do que devia. Esquece aquilo. Errou, esquece. Agora, pela reação da torcida, do jogador, de todo mundo no intervalo, você sabe se você errou ou não. Entendi. O cara já ganha. Já percebe e vai pro vestiário com e aquele hoje com peso. O celular também, o cara viu o lance. Hoje é proibido. É proibido? É proibido. Eu sei que tem árbitro que conversa com a mulher em casa e fala assim, ó, eu vou no banheiro, você sabe que eu vou te ligar no intervalo, eu não vou falar nada, que eu não posso falar. Quando eu ligar, você vê que sou eu, o que você fala? Ó, falou na televisão que você acertou, falou que você errou. Então o cara chega no vestiário, tá deixando no banheiro, e já leva o celular junto, só liga, e a mulher fala, é perigoso, porque se ele errou... Pode mexer no psicológico. Porque quando você está preocupado com o que falaram de você não tem uma estabilidade emocional muito grande. Sim. Você é muito suscetível à opinião de terceiro. E quando o ser humano ele tem muito suscetível à opinião de terceiro, ele corre o risco de dar uma balançada. Já teve ameaça, Luevelyn? Você já chegou a ser ameaçado de morte? Não poder sair de casa depois de um... Depois do Caxias Figueirense. Essa pergunta a gente vai fazer. Só depois disso aí. Eu vou fazer essa pergunta. O Clodoaldo, vamos fazer essa pergunta daqui a pouco. Antes eu quero saber, acho que todo mundo que está assistindo quer saber. Árbitro tem time do coração? É lógico. Ele tá no não existe quem está no futebol que não tem um time. Então ele não torce. Agora, quem gosta de futebol, quem assiste, quem paga pay-per-view, entendeu? É lógico que tem um time. Todos os árbitros têm um time. O que você aprende nessa desenvoltura toda aí é começar a ver que você não está apitando o jogo do seu time. Você está apitando uma partida de futebol. Eu tenho um amigo que trabalha na Volkswagen, engenheiro da Volkswagen. Então ele estava contando que ele só gostava de carro da Ford. Porque o carro alemão, ele é acabado mais nas coxas. Tudo de plástico e tal. O carro americano,
Porra, tem mais conforto, né? Muita coisa de madeira, muita coisa estofada. Então ele gostava de carro da Ford. Quando ele foi contratado pela Volkswagen, ele foi convencido com o tempo que o Volkswagen é melhor que o Ford. Ele mudou aquele conceito. Então o árbitro é a mesma coisa. Ele é treinado, ele é convencido que ele não está apitando o seu time de coração. Qual é o seu time do coração, Alfredo? O Palmeiras. Você é palmeirense? Palmeirense. Você apitou um Corinthians e Palmeiras já. Tem vários Corinthians e Palmeiras. E como que foi? Eu tive mais problema. A primeira vez que eu apitei um Palmeiras, foi Palmeiras e União São João de Araras, 7 de setembro de 94. Primeiro jogo que eu fiz no Campeonato Brasileiro. Ali eu tava com receio, porque toda a minha família e todos meus amigos sabiam que eu era palmeirense. Então eu fui apitar esse jogo em Araras, expulsei 4. 2 do União e 2 do Palmeiras. Roberto Carlos e César Sampaio. Hoje eu falo pro Sampaio, eu falo assim, porra, Noé, tudo bem que é teu começo de carreira, mas você me expulsou, expulsei. Um dos poucos que expulsou. Sampaio, gente boa pra cacete. Então assim, depois não. Depois eu apitava tranquilamente, na boa, com a minha mãe, que faleceu há pouco tempo agora, corintiana, doente, e meu pai, palmeirense, doente. Então eu lembro que uma vez eu fui apitar um Palmeiras e Corinthians, e minha mãe tava puta com que o time dela tava ruim, meu pai tava bravo que o Palmeiras naquela época do boi barato e tal. Vê lá o que você vai fazer, vê lá o que você vai fazer. Não tava casado ainda, morava com os dois. Eu falei assim, porra, eu vou chegar em casa, pressão do pai, só de ver quem tá na porta, eu já sei quem é que tá puto. Né? E a minha mãe que tava na porta. Não, você expulsou o Ronaldo, porque falaram que você podia esperar mais um pouco, não sei o que. Eu falei, acabou? Posso entrar agora? Posso tomar um banho? Posso jantar? Porque depois do jogo você leva umas 2, 3 horas pra baixar a adrenalina. Sim. Né? E uma coisa que se aprende também na federação é evitar ouvir a imprensa. Não é por desrespeito à imprensa. Mas se você ouvir a imprensa, você vai ficar louco. Você vai botar numa rádio, arbitragem boa do Loeblin hoje, acertou na penalidade. Você põe na outra, arbitragem ruim do Loeblin hoje, inclusive aquele pênalti que não foi. É isso aí. Então você aprende a ouvir sem escutar. Loeblin, você é a favor do árbitro não dar entrevista depois do jogo? Sou, porque você transforma um erro de fato no erro de direito. O que está no regulamento? Se o árbitro reconhece o erro, ele dá o direito do clube entrar na justiça e pedir anulação do jogo. Entendi. Então assim, por que você marcou aquele pênalti lá? Eu achei que foi pênalti. Não, mas tá todo mundo dizendo que não foi pênalti, mas eu achei que foi pênalti. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo muito famoso no jogo do Corinthians. Corinthians e Rio Branco, lá é Americana. O Cláudio Cedeira, do Rio de Janeiro, o Marcelinho bate uma falta, a bola passa por cima da barreira, bate na trave, volta aberta pro Marcelinho e ele faz o gol. Ele deu 2 toques na bola. Sim. Porque a trave é neutra. A trave é neutra, tá? exato. Aí, todo mundo em cima do Cedeira, toda a imprensa. Pô, olha aqui, Cedeira, você isso, você aquilo, tal, você fez assim, fez assado, tocou 2 vezes na bola. Ele falou assim, pra mim tocou na barreira. Mas não tocou. Pra mim tocou. Acabou a discussão. Pronto, acabou. Raspou, já... Se ele fala, errei, então foi 2 toques mesmo. Pode entrar com Entra com pedido de cancelamento do jogo. Você citou... Vai embora. Você citou o Marcelinho Carioca. Você apitou década de 90, vários clássicos. Vários craques. A áurea dos craques. Nossa. Por exemplo, a nossa geração se apaixonou por esses caras. Sim. Quem eram os bonzinhos e quem eram os malas com os árbitros? De jogador. Porra, mala. São 2 caras que no final da carreira fiz amizade com os 2, mas o Ronaldo, goleiro. Ronaldo Giovanelli. Difícil. Depois, goleiro, mas ele me sacaneou no começo, porque não era ninguém. E depois que eu vi alguém, enquanto eu expulsei ele 4 vezes, falei pra ele que expulsar as 4. Porque ele era folgado, não, né? Muito. Ele era Folgado cacete. Depois a mãe dele foi chamada num programa de televisão, que minha mãe também tava. Mas a gente ficou amigo. E o outro cara que era difícil era o Ivair. O Ivair? Porra, puta mala. Caraca. Mas por isso que eu falo que tem umas coisas que eu acho que é a vida. Eu fui convidado para apitar o último jogo do Parque Antártica. Jogava Palmeiras e Boca no jogo de fundo, que eu não podia apitar mais porque não era mais FIFA, e jogava Palmeiras contra Palmeiras na preliminar. E quando acabou esse jogo, nós estávamos indo pro vestiário, e do nada, quando eu olhei, quem estava do meu lado? Sozinho. O Ivair. Dentro de campo. E eu saindo sozinho também dentro de campo. Ele olhou para mim assim, eu falei, Ivair, posso falar com você? Ele me deu um abraço assim, vem cá, Web, pode falar. Eu falei, nós estamos velhos, você encerrou a tua carreira, eu encerrei a minha, pra que a gente vai levar esse negócio adiante? Aí ele parou e falou assim, você me desculpa se eu fiz alguma coisa errada no campo? Eu falei, com uma condição, se você me desculpar também.
E a gente... Então, assim, a gente ficou amigo. 10 anos depois, 10, 15 anos cara, depois então, você apitou o jogo dele. Então, Isso foi em 2010, né? Por aí. Foi em 2010. Foi. Que legal, Que que legal. legal. E o jogador que você... Tinha os resenha, né, cara? Resenha, dentro tinha de os campo, caras, gente você boa pra brincava cacete. ali. Você pega o Amaralzinho, é uma figura. Amaral. O Amaralzinho, Vamos trazer ele aqui, pô, aqui lá o Amaralzinho fazia 400 faltas no jogo. Sim. E quando você ia dar uma dura nele, porque ele fazia faltinha, é difícil pegar ele numa falta violenta, ele não era violento. Sim. Não, você tá certo, você até. Esse uniforme novo de vocês é bonito pra cacete. Porra, cara. Aí ele quebrava você. Ele quebrava você e tal. O Mancini. Porra, o Mancini era gente boa demais. Wagner Mancini. Ele encostava dentro do campo assim, escanteio pro time dele. Ele parava assim, ele falava assim: tá vendo aquele cara que vai cobrar escanteio? Ruim pra cacete. Olha como é que ele vai cobrar escanteio. O cara cobrava fora, direto. Eu falava assim, porra, você, o cara morreu teu amigo. Aí depois, né, o cara fazia uma falta nele, eu dava uma dura no cara, e o cara falava assim pra mim, pô, mas não foi tão dura, foi no Mancini é parceiro, não pode chegar no Mancini. Pô, Ronaldinho, o bruxo. O bruxo era foda, você morria de rir com ele. Tinha uns casos mais fechados que não davam trabalho nenhum, você nem sabia que estava em campo. Romário era um, cara. Romário não falava nada. Todo mundo fala isso do Romário. Nada. E ele tinha a manha de... Ele provocava o choque para cavar pênalti. Ele sabia quando o zagueiro estava chegando... Se ele estava muito rápido, ele segurava a passada. Se ele estava muito devagar, ele acelerava. O cara inteligente pra cacete. Então você tinha muitos jogadores. O Rogério Ceni. Eu fiz alguns eventos depois com o Rogério. A gente tem um relacionamento muito bom. Tem gente que a gente, depois do futebol, conseguiu manter uma amizade. Eu acho que é importante isso. Quando você termina uma carreira, seja qual for, e você... tem respeito pelas pessoas e as pessoas por você, é sinal que, lógico, não é unanimidade, toda unanimidade é burra, sim, mas a maioria respeita o seu trabalho, ou respeitou o seu trabalho. Oh, que beleza, hein? Só craque, hein? Não, e porra, a história maravilhosa, eu sabia que essa resenha ia ser muito legal. Obrigado. Muito legal mesmo, e está sendo. Agora vamos pro assunto lá, que a gente segura essa pergunta aí pro finalzinho, né? Você já falou em vários programas, mas você vai falar no Resenheira. O jogo que não acabou. O jogo que não acabou, Alfredo. Dezembro de 2001, final da Série B, Figueirense 1-0, faltando 3 minutos, a torcida do Figueira entra em campo, você faz um gesto, o pessoal achou que... Tinha acabado o jogo. Tinha acabado o jogo. Daqui pra frente, daí em diante, quais são os bastidores dessa história? Bom, quando teve a invasão de campo, o policiamento veio, cercou a gente, e eu disse pros capitães que o jogo não tinha acabado. Porque eu dou lateral, é uma dividida, eu dou lateral pro Figueirense, e eu faço assim, a torcida que estava já perto do alambrado invade o campo. Beleza. Nós fomos pro vestiário e o coronel da PM, que tinha falado comigo o jogo inteiro, não foi no vestiário, foi um outro coronel. E falou assim, o jogo tá encerrado, né? Eu falei, negativo. Tem que jogar mais quase 2 minutos. Ele falou assim, olha, tiraram as redes. A rede não é obrigatória. Eu posso fazer o jogo sem rede. Mas levaram embora os machos de bandeirinha. Aí é obrigatório. Colocamos lá 4 vassouras, vai acabar o jogo daqui 2 minutos. Vai ser um circo? Mas acabamos o jogo. Aí ele vira e fala assim, mas se o senhor subir e o Caxias empatar esse jogo, eu não posso dar garantia pro senhor. Opa, acabou o assunto. É cada macaco no seu galho. O negócio dele é segurança pública. Se ele tá dizendo, ainda falou, pode morrer gente aqui, imagina o que vai acontecer e tal. Eu falei, não. E a responsabilidade seria sua. Se eu volto, por mais que eu vou colocar o nome dele lá e tudo mais, sim, é lógico que a decisão final... A autoridade máxima do estádio é o juiz, é o árbitro. Aí nós fomos pro hotel, toda a imprensa em cima, não sei o que lá, e barari, barará. Voltamos para São Paulo, e dentro do voo nós fizemos um relatório, tinha umas 2 páginas e meia, de 2 assistentes que se venderam para salvar a carreira. Tá? Os seus companheiros. Que mudaram, o que falaram no relatório inicial, eles mudaram para poder salvar a carreira. Mas é uma questão de consciência, de moral. Salvaram a carreira? Salvaram a carreira. Aí nós viemos para São Paulo, e no final de ano, se não me engano, 16 de dezembro, assim. Aí, naquela época não tinha celular, não tinha nada, o Armando Marques ligou em casa. Lebeling, tudo bem e tal? Jogo difícil, né? Falou um pouquinho do jogo, tal. Escutei o relatório. Já tá pronto aqui. Começa a ler para mim o relatório. Lê para mim. Tinha 2 páginas. Quando eu estava no segundo parágrafo, para que isso? O mau trabalho que vai dar, não sei o que lá, e barali, baralá. Porque o que dizia o CBDF naquela época? A torcida que ocasiona a invasão de campo, o time perde os pontos. Então não subiria mais o Figueirense. E o resultado, naquele momento, era favorável para o Figueirense. Estava 1-0 pro Figueirense. 1-0. Subiria o Caxias. Mas para a CBF, não interessava subir o Caxias. Porque já tinha Grêmio Internacional e Juventude no Rio Grande do Sul. Pra
precisava ter um time que não tinha, de Santa Catarina. Porque um estado no futebol movimenta milhões na primeira divisão. Eu falei, Armando, eu avisei, era o Kleber Gaúcho, no Caxias. Avisei o Kleber e avisei, não lembro o nome do capitão do Figueirense, que o jogo não tinha acabado. Eu não vou poder ir pro Sul 10 anos. Você não gosta do Norte? No Nordeste? Você vai apitar no Nordeste. Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu dei minha palavra que o jogo não tinha acabado. Aí começaram as ameaças. Se você não fizer o que eu tô mandando, escreve aí. Armando, escreve aí. Fala, Armando. Após o término do jogo, teve invasão de campo. Eu falei, você tá louco? Tem imagem, tem tudo. Como é que eu vou dizer que a invasão foi depois do término do jogo? Vai estar vão achar que eu me vendi, que me deram uma grana, vai estar na cara isso daí. Não, tô mandando. E outra coisa, você sabe que vem aí a Copa do Mundo 2006, nós estávamos em 2001. Certo. Vou começar a preparar agora, não para 2002, já estava definido, para 2006, já bota você no Mundial Sub-17, depois no Mundial Sub-20. Você não é filho do alemão, você vai apitar a Copa da Alemanha. Faz o que eu quero, que eu... Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, se você não mandar esse relatório para mim, um fax, olha, fax. Se você não mandar para mim até amanhã, era uma segunda, então até terça, eu tiro você da FIFA. Eu coloquei você na FIFA, eu tiro você da FIFA. Ele tinha esse poder. Tinha, tanto que ele fez. Sim. Aí eu falei assim pra ele, só que você tá esquecendo de uma coisa. Quem me colocou na FIFA foi o meu trabalho. Eu sei, eu captei o que eu passei. A minha filha até hoje não me perdoa, que não vira crescer, amigão. Porque a domingo e quarta, com viagem, com tudo, esquece família. Sim. Entendeu? Beleza. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou entrar em contato com o Fará. Vou na federação, chego lá, eles estavam viajando. Estavam no cruzeiro na Argentina. O Fará e seu vice-presidente, o Reinaldo, com as famílias. Aí eu falei assim, puta, agora ferrou. E o Armando me pressionando, até que o Fará voltou. A secretária me ligou, corri na federação, presidente, aconteceu isso. O Fará pega o telefone, liga para o Luiz Sveiter, que comandava o tribunal da CBF naquela época, e fala, ó, o Armando não vai acabar com a carreira do Loeblin, ele vai entregar o quê? O Sveiter falou assim, faz o seguinte, fala para ele vir para o Rio de Janeiro com 2 relatórios, mas pro Armando não encher o saco dele, ele manda um fax hoje, do jeito que o Armando quer. Ele vai vir aqui na CBF me entregar, nem na CBF, vamos marcar fora da CBF e tal. Duas coisas. O que aconteceu, a pressão do Armando, e uma outra, a súmula verdadeira. Tá bom. Meu, o cara é um desembargador, irmão. Sim. O cara é um desembargador. Beleza. Fui pro Rio de Janeiro, entrego a... Ele mordou. Era um café fora, virou dentro da CBF. Achei estranho. Entreguei pra ele. Ele falou, o Fará falou assim pra mim, só vai entregar se ele garantir pra vocês direito de justiça. Olhando pra ele que não tem pra vocês aqui. Tá, tirei aqui do bolso do paletó, falei, ó, tá aqui. Tudo que aconteceu. O senhor me garante direito à justiça? Pô, cara, desembargador, vou repetir isso. Sim. O cara falou assim, garanto. Na hora que eu entreguei, acabou minha carreira. Eu vim pra São Paulo e ele falou que não ia falar pra ninguém. Vamos esperar segunda-feira. Porra, eu desci. Saí da Ponte Aérea, liguei o celular, tinha umas 200 mensagens da imprensa. E o primeiro que me ligou foi o Milton Neves. E a pergunta do Milton, o que você foi fazer no Rio de Janeiro? Mas como é que você sabe disso? O Sveiter aproveitou que o Filipão estava lá fazendo uma convocação de seleção brasileira e expôs a situação. Mostrou tudo na hora. Fui afastado na hora e ele colocou um cara chamado, esse cara muito sério, Marcos Basílio, que era um promotor criminal do Rio de Janeiro, parece que é o cara que condenou o Fernandinho Beiramar, mas ele foi muito reto comigo. Talvez nesse processo todo, tirando o Fará, ele tenha sido o cara mais correto. Pô, fizemos uma cariação. Primeiro ele veio aqui me ouvir. Também ouviu com muito respeito e tal. Aí fizemos uma cariação no Rio de Janeiro. Porra, o Armando teve um chilique. Porque essa porcaria... Porcaria não, eu estou falando a verdade. Estou sendo homem, seja homem também. Beleza. E naquele momento, o Fará começou a brigar aqui em São Paulo, que ele tomou um passa-moleque do Marco Paulo Del Nero. Ele pediu uma licença, todo mundo sabe disso, achando que o Reinaldo ia assumir a federação, e na hora que ele pediu a licença, assinou, todo mundo assinou. Esse aqui é o documento para assinar, para entrar o Reinaldo. O Marco Paulo levantou a mão, dá licença, segundo o estatuto tal, no artigo tal, entra o mais velho sou eu, até logo, presidente. E deu no que deu. Naquele momento, eu perdi quem estava me dando sustentação.
Porque o Marco Polo falou assim pra mim, eu não vou brigar com o Ricardo Teixeira por sua causa de jeito nenhum. Lógico, tem 500 árbitros me avisando no país. Sim. Aí eu falei assim, perdão, doutor Marco, o senhor acha justo? Depois de tudo que eu fiz na minha vida, para chegar nesse determinado momento e acabar minha carreira assim? Aí vamos pro julgamento. Porque eu fui julgado porque eu entreguei 2 relatórios. Um por fax e outro verdadeiro. Sim. Quem me garantiu direito de justiça não compareceu ao julgamento. Sveita. Era um outro cara julgando. Te abandonaram. E aí, em qualquer julgamento, o primeiro a votar é o cara que faz todo o processo. Que no caso seria o Marcos Basílio. Sim. Porra, isso aí tem imagem, como é que foi o julgamento. Um cara falou assim, eu vou condenar o Alfredo Loebling e vou absolver o Armando Marques, porque o Armando Marques apitou a Copa do Mundo. Quem é esse Alfredo Loebling? O que ele fez no futebol brasileiro? Esse foi o critério que o cara usou na votação. E o outro falou assim, o segundo falou, foram 5 que votaram. Eu vou condenar também, porque são 2 da manhã, eu podia estar em casa já. Eu tô aqui por causa desse árbitro. Foi um circo. O terceiro e o quarto ainda votaram de uma forma um pouco mais técnica. Certo. Há 6 meses de afastamento, porque eu entreguei 2 relatórios. E aí, quando chegou o Marcos Basílio, ele falou assim, tá bom, ele está condenado, 4-0, só queria que vocês fossem para casa e pensassem numa coisa hoje. O que ele ganhou com isso? O que ele ganharia em falar uma coisa dessa? Beleza. Quando eu saí, encontrei o falecido Israel Jim, por causa da Jovem Pan, repórter muito famoso, muito querido do Rio de Janeiro. Ele falou assim, Loeb, você está preparado? Eu falei, para quê? Vou voltar daqui 6 meses. Ele falou, você tá louco? Eles acabaram com o árbitro. Agora precisa acabar com o homem, você não pode voltar. Aí, eu estava casado há 3 meses, cara. Aí liguei para São Paulo, minha esposa chorava no telefone, porque já estavam divulgando tudo mais, e ela começou a receber telefonema anônimo. Vamos matar esse filho da puta. Aí começou as ameaças. Começaram as ameaças. Quando eu venho para São Paulo, no dia seguinte, sai no jornal que eu era estelionatário. Isso que na federação você tem que entregar todas as certidões negativas, tanto cíveis como criminais. Sim. E de protesto. Porra, eu falei, o que é isso? Entramos com uma ação contra o jornal, ganhei. A resposta saiu desse tamanhozinho assim. Sempre assim. Mas já tinha saído meia página. A errata é... Aí chegou, o Marco Polo me chama na federação. Eu estava no 3º mês de suspensão. Ô Loeb, é o seguinte, chamei você aqui e tal, para te dizer, você não vai apitar mais. Tá? Eu falei, presidente, eu tenho mais 2 meses de... Eu estou me preparando fisicamente, eu vou voltar. Você não vai voltar. Ninguém quer que você volte. O Ricardo Teixeira não quer, o Armando não quer. Tá bom. E aí, em 2005, aconteceu o fato que foi a maior resposta que o futebol podia ter dado, não só para mim, mas para quem gosta de futebol. Sim. Eu recebi um telefonema do presidente do Sindicato dos Atletas, Martorelli. O Martorelli me dá para você vir aqui no sindicato agora? Eu fui. Cheguei lá. Eu tinha acabado de comentar a Copa do Mundo pelos jornais e tal. Aos poucos as pessoas foram vendo que foi um puta de uma sacanagem. De um golpe. Ele falou assim para mim, ó, eu posso indicar uma pessoa para a comissão da arbitragem de São Paulo. Você quer? Eu falei assim, o Marco Polo não vai aceitar nem fudendo, o Armando Marques vai dar pulo, os árbitros não vão querer, porque eu posso, você quer? Deixa comigo. Eu falei, mas por quê? Você quer arrumar uma briga com os caras? Ele falou, não. Eu liguei pro Rogério Ceni, liguei pro Marcos, liguei pro Ricardinho, liguei pro Fábio Costa. Porra, só líder. E perguntei assim, o sindicato pode indicar uma pessoa para a comissão de arbitragem. Vocês querem quem? Os 4 falaram, indicam o Loeb. Espetacular. Porque quando teve esse problema todo, o único cara que outros me procuraram, o Fábio Costa me ligou, arrumou um telefone meu no sindicato, ligou em casa e falou, Loeb, você está passando uma situação financeira difícil? Eu falei, Fábio, estou casado há 3 meses. Acabei de comprar apartamento, e balali, balaló. Lógico que estou. Por quê? Vou falar que os jogadores vão passar uma vaquinha para você. Eu falei, nem fudendo. Eu não quero. Larga de ser orgulhoso. Eu falei, não quero. Não quero. Tá? Tem outras maneiras de vocês ficarem do meu lado. E essa foi uma delas. Porque quando eu cheguei na federação, o Marco Polo ficou uma pistola. E foda-se, eu fiquei na comissão da arbitragem de São Paulo. Foi um tapa na cara de todo mundo. Sim. Mas... Foi feita a justiça depois de alguns anos. Foi uma resposta do futebol para o futebol. Para o futebol, mas o que você perdeu de carreira, de dinheiro... Isso não vai, assim, pode falar a verdade, o que me magoou mais não foi nem o que eu perdi na carreira após 2001. Sim. Foi o que eu gastei na minha vida de 90 a 2001.
O tempo perdido. Tempo perdido. E te tirou uma Copa do Mundo isso daí, né? Então, a Copa do Mundo, normalmente quem vai é quem é mais forte politicamente. E eu estava num excelente momento. A chance era muito grande. Claro que o Armando usou essa carta na manga para me dar uma pressionada. Porque se eu falo, vou fazer o que você quer, a Copa é minha. Acabou. Tava lá e pronto. Porra, eu fico com crédito. Mas e a minha consciência, cara? E chegar em casa, porque graças a Deus sempre tive uma vantagem. Quando eu te falei, eu era professor na época. Pô, eu olhava meus alunos de frente. Eu tinha aluno que falava assim, meu pai te chamou de ladrão ontem, eu falei pra ele que você não é ladrão. Porra, é do cacete, sabe? Na verdade, a escolha que você fez foi a seguinte, né? O homem, eles não vão levar. Eles podem levar o árbitro, pode levar minha carreira, sim, mas o meu caráter, o homem Loebling, ninguém toca. Exatamente. Pô, isso aí é digno de aplauso. Realmente uma história que... É uma pena que a gente vive no Brasil. Porque eu esperava, e eu tenho certeza que em qualquer outro lugar não, mas em outros lugares, ia aparecer mais gente interessada naquele momento em saber a verdade. Talvez tivesse hoje esse mundo da internet, uma galera mais alternativa, você teria mais voz. O doutor Marcos Basílio falou assim no meu advogado, antes da audiência. Você sabe quantos telefonemas eu recebi por causa desse caso, denúncias? Mais de 100. Eu falei, fodeu, né? Ele falou assim, sabe quantas falam dele? Que ele que fez esquema? Não, nenhuma. Pô, cara, então assim, o duro é você saber da verdade e saber que você é marionete num jogo de cartas marcadas. Fazer o quê? E segue o jogo. Alfredo. A vida. A gente vai ter que marcar uma próxima aí, mais uma hora, porque, porra, prazer todo nosso. Porra. Aqui a gente conheceu o árbitro, o pai de família, um caráter espetacular. Muito obrigado. Né? Sempre atendeu a gente muito bem. A gente está tentando há tempos, né, essa entrevista. Conseguimos, e uma baita de uma honra ter você aqui, um baita de um caráter, uma baita história linda. Muito né? obrigado. Parabéns por toda a sua carreira, por todos os seus posicionamentos. Né? Pro Resenheira ter uma pessoa como você é uma honra e um exemplo aí a ser seguido até por uma geração que, independente da profissão que ela escolha, seja honesto. É isso que a gente... Tivemos uma aula hoje... A lição da nossa resenheira de hoje é essa. Independente do que você seja honesto. Não mexa no que é seu e sempre seja honesto nas decisões da sua vida. Hoje foi uma aula aqui. Aprendemos que nem todo árbitro é ladrão. Né? Alfredo, obrigado de coração mesmo. E muito que honra ter você aqui. Muito obrigado, sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui. Um abraço. Obrigado. Máximo respeito. Como torcedor, a gente vai continuar xingando os árbitros. Pode xingar. Mas depois de conhecer o Loebling, a gente vai filtrar, vai filtrar. A gente vai pensar. Obrigado, Alfredo. Um abraço a vocês.